V-shape, cintura fina e bumbum 3D. Não importa qual seja o seu tipo físico, eu vou transformá-lo num corpo ampulheta. Prazer, eu sou a Coach Nanda, especialista em fitness e wellness. Hoje você vai descobrir qual é o segredo para você fazer aquele ajuste no seu corpo que alinha a sua silhueta e deixa ele com formas femininas, definidas, tudo isso na medida certa. Se você quer aprender a transformar o seu corpo em um corpo ampulheta, fique comigo até o final. Participe comigo agora aqui nos comentários, deixando seu like, se inscreva no canal e se você está aqui comigo ao vivo, boa noite, participe aqui no chat, já mandando aí qual é o seu tipo físico para eu saber aqui qual que é a maior parte aqui do nosso público, que tipo físico tem e vou te passar as dicas aí, tá certo? Gente, muito boa noite, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai, então, encerrar essa temporada de Seja Fitness com a Nanda, falando sobre o corpo ampulheta. Durante essa semana eu até comentei com vocês aí algumas dicas sobre o V-shape, sobre a cintura fina, não é? Então, a gente vai aqui continuar esse nosso assunto. Mas se você está chegando agora aqui no canal, se você nunca viu nenhuma live aqui, acessa a playlist Seja Fitness com a Nanda, enquanto ela está disponível aqui no canal, tá certo? Bom, eu já vou colocar aqui na tela o que a gente vai ver aqui, né, para vocês já ficarem cientes do nosso passo a passo, para não perder nada. Então vamos lá, ó. Na live de hoje, a gente vai então descobrir o que é esse tal desse corpo ampulheta. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vou contar o meu segredo, né, o segredo da coach para ter este corpo ampulheta. Vou também ensinar o passo a passo para cada tipo físico. Então, se você tem o triângulo invertido, corpo retangular, aquele oval, né, que a gente chama de maçã, ou o triangular, né, que é o corpo pera. Então, não importa qual seja o seu tipo físico, a gente vai aí desenhá-lo aí, tá certo? Bom, então vou colocar aqui na tela, ó, o que é esse tal do corpo ampulheta. O corpo ampulheta é um método de treinamento que eu desenvolvi para você ter aí um corpo durinho, definido, tudo na medida certa. E esse corpo tem o que, gente? V-shape, cintura fina e o bumbum 3D, não é? Então vamos lá entender o que é o V-shape. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês enxergarem, né, esse pedacinho ali, né, essa parte superior do corpo. Você observa que quando tem esse V-shape, esse desenho, como ele afina a cintura, você consegue perceber isso? A linha dos ombros em relação à cintura, né? E aí, essa é a base ali, né, para começar essa ampulheta, para ter uma diferença entre a linha do quadril, a linha do abdômen, né, que é a linha da cintura, para a linha do ombro. Você consegue observar isso aqui nesse primeiro quadro do V-shape, né? Depois, a cintura fina. Então, você percebe que a cintura fina é o segredo da ampulheta, né? Se não tiver a cintura fina, você fica com o corpo quadradinho, não é assim? Então, a cintura fina é o essencial aqui. É o ponto forte do corpo ampulheta, né? E também aí o bumbum 3D. O que é esse bumbum 3D? A gente até vai falar um pouco mais sobre ele, mas eu quero que você se lembre. O bumbum 3D é aquele que você vê em 3 dimensões. O que quer dizer isso? Você vê esse bumbum. Quando você está de frente, você vê ele na parte alta e também você vê ele arredondado. Quando ele está de lado, não tá aquele bumbum chapado, né, caído, grudado junto com a perna, você não entende o que é coxa, o que é glúteo. Não, o bumbum 3D, ele é redondinho, empinadinho, não é? Bem desenhado e de costas, não é aquele bumbum chapado ou engavetado, caído, não. É uma divisão clara entre o que é glúteo e o que é coxa, né? A gente cuida ali da parte da bananinha, enfim. Então, não mistura o que é o glúteo com o culote, né? Então, esse é o bumbum 3D, tá certo? Gente, quem é aí do Team Nanda pode acessar sempre esse material. A gente tem playlist só dos exercícios do bumbum 3D, da cintura fina, do V-shape, tá certo? Mas se você tá aqui acompanhando a série Seja Fitness com a Nanda, que é um material que é gratuito, que fica disponível por tempo limitado aqui no YouTube, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre esse passo a passo para vocês entenderem, tá certo? Então vamos lá. A gente já comentou sobre a mudança físico-comportamental, né? Isso no primeiro episódio da nossa temporada, onde eu falei pra você sobre o poder do pouquinho, né? Então, você fazer o pouquinho todos os dias vai dar certo. Isso é aplicado ao treino, aplicado à dieta, né? Aos treinos. Então, o importante é que você
comece esse passo a passo. Faça essa mudança físico-comportamental. O que quer dizer físico-comportamental? É que o seu corpo vai refletir essa mudança, né, do seu comportamento. E a gente sabe que as nossas ações vêm da nossa mentalidade, da forma com que a gente enxerga o mundo, as nossas perspectivas, a forma com que a gente pensa, influencia diretamente no nosso agir, nas nossas atitudes. Essa mudança de mindset é essencial. Então, o poder do pouquinho é essa parte mental, né, que a gente trabalha sim aqui pra gente ter uma mudança no nosso corpo. Certo? Então, se você não sabe ainda o que é o poder do pouquinho, não entendeu nada do que eu falei agora, vai lá no primeiro episódio, que é Seja uma Máquina de Queimar Gordura. Lá, na primeira parte ali, antes de falar sobre propriamente o treino, né, de emagrecimento e tudo mais, eu falo pra você sobre essa mudança físico-comportamental, tá certo? E também, a gente já falou sobre ser uma máquina de queimar gordura, não é mesmo? Porque quando a gente tá falando de desenhar o corpo ampulheta, né, de desenhar o corpo, a gente já tá partindo de um pressuposto em que essa é a fase que você está. Então você já tem ali um peso que você considera ideal, com um percentual de gordura que te agrada esteticamente, que está dentro dos parâmetros de saúde, e aí sim a gente vai começar a desenhar esse corpo, tá? Então, pra gente desenhar esse corpo, você precisa treinar a parte superior do corpo dentro desse protocolo do V-Shape. Você vai seguir o meu protocolo da cintura fina, você vai fazer o treino do bumbum 3D e vai treinar as coxas para ter coxas poderosas. Você vai ver que vários tipos físicos aqui vai precisar desse treino especial de coxas, tá bom? Então, gente, vou mostrar para vocês aqui o corpo ampulheta, não é? Então, quando a gente tá falando de ampulheta, a gente tá falando de uma forma, não é isso? Você tá imaginando uma forma nesse corpo, né? Então, você tá desenhando esse corpo. Vamos olhar aqui na tela. Eu quero que vocês já vão afinando o olhar, né? Para entender o que é essa ampulheta, o que é isso que a gente tá falando aqui. Então, ó, são várias fotos em vários percentuais de gordura, de densidade muscular diferentes. Então, você vai perceber aqui que vai ter momentos em que tá mais magrinho, mais fortinho, né? Com um percentual de gordura um pouquinho maior, mas não importa. Observa que independente do ângulo das fotos, né, e independente do percentual de gordura em relação à massa magra desse corpo, em todos eles, aí você consegue enxergar essa ampulheta, ou seja, a cintura fina, o bumbum 3D, o V-shape, né, dando essa diferença para a cintura, né, afinando ainda mais a cintura quando a gente olha, tá certo? Então, vocês entenderam aqui, cintura fina, o bumbum 3D, né, que você vê de frente, de lado, mesmo aqui quando tá... Aqui não tem nenhuma foto de costas, a gente tem uma em outros momentos, mas você percebe que mesmo de frente, ó, você consegue entender aqui aonde é cintura, aonde é glúteo, aonde é coxa, tá bom? Então, esse aqui é o corpo ampulheta. Então, gente, agora a gente vai para a parte prática. Eu quero saber se vocês estão aqui comigo, né? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Deu para entender, então, o que é esse corpo ampulheta? Vocês já identificaram se o seu corpo é parecido com esse tipo físico? Porque o corpo ampulheta já é um tipo físico, não é? Você já conseguiu identificar se é esse corpo, se não é? Você já sabe qual é o seu tipo físico? Deixa aqui nos comentários aqui. Eu quero ver aí. E também deixa aqui no chat agora se você tá aqui ao vivo. E vai mandando aqui, interage aqui comigo para eu entender se você já tá, né, conseguindo ter esse olhar aí mais apurado, tá certo? Vamos lá para a parte prática? A gente vai falar então o primeiro tipo físico, que é o corpo triangular, né? O corpo triângulo invertido. Então, gente, aqui o corpo triângulo invertido, qual é a maior característica dele? É que a parte superior, a linha aqui onde tem os ombros e a escápula, é maior, né, do que a linha do quadril. O quadril é estreito e você percebe que a cintura não é tão fina, ela tende a ficar um pouco mais retinha. Então, observa como é bem esse tipo físico aqui. Aqui é a foto da mesma pessoa, tá, gente? Aqui é a Fernanda Lima, tá bom? E aí você vai perceber como em momentos diferentes, como ela conseguiu mudar o corpo dela através do treino, não é? Então ali você vê que tipo de ampulheta, porque isso também tem os tipos de ampulheta, tá, gente? A gente tem que estabelecer uma meta viável, né? Então você vai entender qual é a ampulheta que o corpo triângulo invertido alcança. Então você percebe aqui que aqui ela já tá um pouco mais harmonizada com a parte superior, né? Então ela já tinha uma definição
muscular, ela já tinha um percentual de gordura baixo, mas nessa foto você percebe que tem uma linha melhor do abdômen, né? Então você vê que não tem tanta hipertrofia aqui na parte do abdômen, a parte inferior aqui, nos oblíquos. Isso a gente vai comentar também. E aqui já tem um volume de glúteo maior, um pouco de mais de coxa também, né? Então você percebe a definição aqui, como a parte inferior equilibrou com a parte superior e ficou muito mais harmônico. Você consegue perceber? Então, ó, é a mesma pessoa, tá? Antes, com a genética, lógico, o corpo que já é natural dela, o triângulo invertido, mas aí ela passa para um corpo ampulheta. Então, qual que é aqui qual é o segredo para transformar esse corpo que é uma ampulheta em um corpo triângulo invertido? Essa foto que você tá vendo aqui do lado não é a Fernanda Lima, tá? É a Kate Middleton, né? Então, aqui é ela aqui, e você percebe que aqui ela também tá com um percentual de gordura baixo. Eu fiz questão de trazer isso, gente, porque para você entender que não, a pessoa acha que assim, se eu perder gordura, naturalmente meu corpo vai se equilibrar e vai ficar harmônico. Nem sempre. Então você percebe que ambas estavam com um percentual de gordura baixo até, não é? Tem uma definição muscular e mesmo assim permaneceram com esse formato triângulo invertido. Então como é que você equilibra esse tipo físico, né? Se aqui já tá tudo ok, né? Aparentemente não tem muito o que fazer. Tem. E é isso que a gente vai falar aqui. Então você percebe que, no caso, olha como a linha dos ombros, consegue perceber aí? Tá muito maior do que a linha do quadril, e a linha do quadril se estreita muito, né? O que a gente tem que fazer aqui? E no caso aqui, ó, você já vê que tem um pouco mais de cintura, né? Aqui nesse caso aqui da Kate, tem um pouco mais de cinturinha aqui, né? Então, como corrigir, então? Como equilibrar essa parte dos membros inferiores, que aqui, no caso, é o que tá faltando, né? Então, o que a gente tem que pensar, gente? Em volume, quando você tá olhando de frente esse tipo físico, o que falta é volume para as laterais do corpo, não é? Então, falta volume aqui, no caso dos quadríceps, na parte lateral do quadríceps, e também na parte interna da coxa. Então, logo de cara, é o seu tipo físico, você tem um triângulo invertido, valoriza os seus treinos de adutores, tá bom? Parte interna da coxa, tá? Então, coxas poderosas. O que você precisa? Bastante quadríceps, bastante adutor. E isso vai ajudar você, quando você tá olhando de frente o seu tipo físico, equilibrar os volumes. Você percebe que aqui no corpo da Kate não tem muito quadríceps, né? Então falta aquela definição ali, aquele volume pro quadríceps, principalmente o feixe aqui, que a gente chama de vasto lateral, que é aquele que, sabe quando você usa a calça, quando você treina e vê aquele gominho, é esse aí mesmo, tá certo? E aqui, o erro desse tipo físico é não treinar o V-shape, achar que eu tenho a parte superior já muito larga, então eu não vou treinar superior. Não faça isso, por quê? Se essa parte você já acumula gordura, gente, pensa, o corpo triângulo invertido acumula gordura facilmente na parte superior do corpo. Se você não treinar, não vai ficar legal, não vai ficar estético. Você vai acumular ainda mais gordura nessa região. Então você precisa ter mais massa muscular e deixar isso aqui tudo mais durinho. E quanto mais definido for, então o que você saber o que é o bíceps, o que é tríceps, o que é ombro, o que é peito, entendeu? Quanto mais definição tiver, mais fininho vai ficar. E quanto mais divisões você conseguir enxergar nessa parte superior, mais ele vai parecer menor. E eu quero que você entenda isso. Não é necessariamente que você tem muita massa muscular que vai estar muito volume. Não. O que dá muito volume, além da massa muscular, é água e gordura, tá certo? Então, o que a gente quer aqui? Que você treine. Você se torne, né, uma máquina de queimar gordura para baixar esse CBF, o quanto você quer. E você treine para ganhar massa muscular. Aqui você tem que fazer o V-shape completo. O que quer dizer isso? Você tem que treinar costas, tem que treinar peito, braço, ombros, entendeu? Sem medo, tá certo? E tem um detalhe aqui. Nesse tipo físico, a pessoa tende a acumular a gordura mais pra parte de trás aqui, sabe? A gordurinha aqui dos flancos, do pneuzinho, às vezes mais do que na barriga, tá? Se é o seu caso, aí você precisa valorizar o cardio de baixa intensidade e se você conseguir, fraciona melhor as suas refeições, tá bom? Não acumula muita coisa pra comer de uma vez não, tá? Esse tipo físico se beneficia mais
de fracionamento de comida. O que quer dizer isso? Pequenas porções, e você vai comendo ali, mais distribuído ao longo do dia, tá certo? Tem um detalhe aqui também, gente. Nesse tipo físico, o quadril parece ser muito estreito. Então, o que você precisa fazer? Treinar bastante exercícios que fazem a abdução, que fazem a abertura, tá? Para treinar glúteo. Então, qual que é a ênfase no bumbum 3D? É a ênfase lateral do glúteo, tá? Então, você tem que treinar bastante o que a gente chama de glúteo médio, né? Que são abduções. Então, você vai treinar bastante o glúteo, tudo que faz a abdução, tudo que a perna faz afastamento. Então, pode ser lá no cabo, pode ser na cadeira, né? Pode ser até aquele coelástico, assim, aquelas passadas laterais, ativações de glúteo, como vocês já conhecem, quem treina comigo sabe, a ostra, a parceiraça do glúteo, né? Então, tem que fazer exercícios aí, pensando em exercícios localizados para esse glúteo, trabalhar a parte interna da coxa e trabalhar a parte lateral da coxa. Não que você não vai treinar o restante, mas você precisa dar ênfase nisso aí, tá certo? Aqui, gente, ficou claro aqui? Vocês entenderam o que esse corpo aqui, esse tipo físico precisa? Então, essas são as ênfases. Se você tá comigo no Team Nanda, você não precisa nem se preocupar. A gente identifica lá na análise de shape que você tem esse tipo físico, automaticamente seu treino já tá personalizado para isso. Mas se você tá aqui tentando entender melhor, aprender um pouco mais aqui comigo como você vai equilibrar esse seu corpo, é isso que você tem que dar ênfase. Exercícios de adução, exercícios de glúteo médio e a parte do vasto lateral aqui é muito importante, tá bom? Em relação ao bumbum 3D, se você tiver dúvida, aqui tem os shorts no canal, né? Então tem lá algumas opções de como você faz glúteos usando a polia. Isso é legal porque você consegue fazer na academia do prédio, e esses mesmos exercícios você consegue usar um elástico e reproduzir igualzinho se for em casa. Então, sem desculpa, tá certo? E, inclusive, eu mostro como você faz quando no seu condomínio, por exemplo, não tem a cadeira abdutora, como você simula esse exercício. E ele também pode ser feito em casa, apenas com um elástico. Então, não tem desculpa. Dá uma olhadinha lá. E também, lá no Instagram, eu tenho lá uns destaques, tá? Mostrando pra você como os mesmos exercícios podem ser feitos. Desde a academia mais top, numa academia de condomínio, que às vezes tem recursos limitados, e em casa. Então, vai lá, me segue, @coach.nandalimaMaia, para você dar uma olhadinha em como você aplica esses exercícios, tudo bem? Então, vamos seguir? Tá tudo certo aí, gente? Tá ok? Então você já entendeu qual é a ampulheta que você consegue alcançar se você tem esse tipo físico? Deixa eu ver aqui, alguém tem esse tipo físico? Aqui no chat, aqui comigo? Deixa eu ver. Ó, o pessoal tá falando aqui que acha que é esse. Fizeram uma pergunta interessante. Qual é a diferença do corpo, desse tipo físico, né? Deste corpo, para aquele retinho, que é o retangular, né? Porque às vezes confunde e tal, parece que é bem, né? Todo mundo acha que a Fernanda Lima, inclusive, é esse tipo físico. Então, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Vamos lá, então, falar sobre esse corpo retangular. Foi perfeito o time aqui da pergunta, porque a gente já vai seguir para esse. Eu vou mostrar aqui para vocês como é um corpo retangular, tá bom? Então, olha, eu quero que vocês observem. Aqui é a mesma pessoa, tá? Corpo retangular, com o mesmo percentual de gordura, importante dizer, tá? Inclusive tá com a mesmo biquíni, tá? Mesma situação, para vocês poderem entender o corpo ampulheta que um corpo retangular alcança e o que é, de fato, um corpo retangular. Você percebe que ele não tem uma linha de cintura definida, não tem a cintura assim, ó, não faz aquela voltinha, sabe? Aqui, ó, que nem tem aqui do outro lado, né? E também não tem volume no quadril, né? Então você consegue perceber isso. Então, ela não tem a questão da parte superior aqui e esse corpo, assim, a desproporção que tem no corpo triângulo invertido. E esse tipo físico tende a ter uma percentual de gordura um pouquinho mais baixo. Não sei se vocês conseguem perceber que normalmente quem tem esse tipo físico tende, né, a ser um pouquinho mais magrinha. Vocês conseguem perceber isso? Conhece alguém que tem esse tipo físico? Ou você tem esse tipo físico? Então você vai conseguir, olha, transformar o seu tipo físico aí na sua melhor versão. Percebe, aqui em cima a gente tem duas imagens, a mesma pessoa, tá? É uma atriz aí que tem esse tipo físico, tá? Gente, como que é o nome dela? É a Cameron Diaz, aquela que, né, eu lembrei dela do Máscara, ó, que é a referência, mas vocês lembram, né? Aqui em cima é a Cameron Diaz, que tem esse tipo físico. Então você percebe que
Também eu peguei o percentual de gordura baixo para vocês entenderem que não necessariamente só porque a pessoa treina e porque tem pouca gordura no corpo que vai ficar um corpo estético ou do jeito que a pessoa quer. Nem sempre esse é o objetivo que a pessoa quer, tá? Então, se você está nesse tipo físico e está satisfeita, não tem problema nenhum, tá? O objetivo deste vídeo é a gente conversar sobre transformar o corpo em um corpo ampulheta, desenhado, tá certo? Então você percebe que nesse tipo físico é tudo muito plano, né? Então você percebe que é muito chapado aqui, essa parte do corpo, né? Não tem volumes, né? Em relação, mesmo ao ombro que tá definido, você percebe que o ombro não projeta, né? O peitoral e a barriga tem o mesmo plano, vocês conseguem identificar isso? Olha a diferença para um corpo da nossa querida aqui, eu não vou falar o nome dela, mas aqui embaixo, porque aqui já não é uma pessoa pública, né? Mas que compartilhou a imagem com a gente. Então você percebe que aqui é um corpo retangular, mas olha a diferença desse corpo, né? É uma ampulheta, é um pouquinho mais enxuto, não é uma ampulheta voluptuosa, mas olha que shape, gente. E aqui você percebe, já tem um percentual de gordura até um pouco maior, mas tá extremamente definido, né? Então não é uma pessoa muito magra, mas que tem um volume de massa muscular, tá? Então aqui esse volume aqui é bastante massa muscular, tá? Então o abdômen bem definidinho, mas tá vendo que não tá uma linha reta, né? Você percebe que tem um certo volume na coxa e assim, não vai ter muito volume no quadril, mas já tá mais equilibrado a parte superior com a parte inferior. E o que dá essa diferença, o que desenha esse corpo é a cintura, tá bom? É a linha de cintura. Só que esse tipo físico nunca vai ter essa cintura assim, sozinha. Naturalmente ela tem uma cintura mais retinha. Qual é o segredo aqui para afinar a cintura? Treinar V-shape. Então, deixar as costas em formato de V, tá? E como vai valorizar aí a parte dos membros inferiores, né? Nesse tipo físico. Aqui precisa essa mesma estrutura, né? Dos adutores e do quadríceps que eu comentei lá no outro, porque a perna desses dois tipos físicos é bem parecido, tá? Só que nesse tipo físico, você percebe que tem uma tendência a ganhar um pouco mais, assim, de desenho até do que o outro, né? Porque você vai ter que ganhar muito volume para equilibrar a parte de baixo, no caso do triângulo invertido. Aqui não, aqui já estava muito próximo as medidas, então qualquer coisa que você ganha para cima e para baixo já dá uma diferença. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui para o corpo retangular. Não faça exercícios que deixam a cintura quadrada. Evita, se você quiser ter um corpo bem definidinho assim, num corpo ampulheta, evita atividades também, exercícios físicos que favorecem esse enquadramento, essa cintura mais quadradinha. Então, eu vou dar exemplo de uma atividade que deixa o corpo extremamente quadradinho, o CrossFit. Então, se você gosta, tudo bem, vai lá, faz. A gente tá falando aqui de um apelo estético e não da questão do benefício do exercício. Como benefício para a saúde, ok, maravilhoso. Você tá ali com cardio respiratório, ok. Você vai ter uma resistência muscular. Só que você lembra, a musculação é o que desenha o corpo. É a única atividade que é capaz de fazer o corpo assim, ó, ficar extremamente desenhado. E a musculação tem isso por natureza, por definição, tá bom? Definição. E nem foi um trocadilho, tá bom? Mas aqui tem um detalhe nesse tipo físico. Nesse caso do corpo retangular, a maior reclamação das meninas é que elas se sentem muito retinhas, né? Então, lembra que eu falei? É tudo muito plano. E não só na parte anterior, mas também na parte de trás do corpo. Então, esse tipo físico, a maior reclamação normalmente que eu recebo é o do glúteo, tá? Então, a maior reclamação aqui é do glúteo, e principalmente quando tá de ladinho, né? Então, não tem muito volume esse glúteo. Então, aqui nesse caso, a gente precisa trabalhar muito também do glúteo máximo. Então, quando você tá pensando no treino, tem que ter bastante volume no treino, né? Não só treino de perna. Então, você pode fazer um treino de coxa que pega um pouco do glúteo, depois um treino só de glúteo, para você conseguir ter mais volume, tá bom? E aqui nesse tipo físico, na parte superior do V-shape, como é que a gente desenha então esse V-shape aqui? Nesse caso, ele precisa ser um V
bem ali, bem marcadinho, tá? Pra afinar essa cintura. Então, você precisa treinar bastante dorsal e ombros, tá bom? Então, treina costas e ombro, que vai dar certo, tá? Bom, esse é um tipo físico que vai precisar também mexer na dieta, normalmente para hipertrofia, né? Então vai ter que. Porque é uma pessoa. Normalmente as pessoas que têm esse tipo físico são bem magrinhas. Então, aí você vê, se você tiver com um percentual de gordura que você quer subir um pouquinho, às vezes, né? Não só de volume de massa muscular, mas você quer subir todo o volume do corpo, aí você vai ter que ver um ajuste de dieta para aumentar um pouco esse peso. Mas eu não acho que vale a pena, tá, gente? Particularmente. Se você já tem esse tipo físico e é magrinha, só define. Você vai ficar linda. Tá bom? Então, bom, tem alguém aí retangular que descobriu como que transforma aí no corpo ampulheta? Conta aqui pra mim. Deixa aí a dúvida. Vocês têm dúvida? Glúteos, exercício de glúteo. Ah, tá. Então vamos lá. Só pra tirar a dúvida do treino de glúteo, que eu falei aqui, ó. Às vezes as pessoas treinam muito treino, assim, isolado. Faz muito exercício isolado. Então vai lá treinar a coxa, vai fazer só exercício isolado. Nesse caso, vale a pena treinar exercícios multiarticulares. Agachamentos, leg press, entendeu? Que vai estimular o glúteo junto com a perna. É isso. Beleza, deu pra entender, né? Elevação pélvica. Isso, é isso mesmo. Exercícios. Basicamente tudo que pode ser feito com uma barra vai dar certo, tá bom? Para quem treina em casa, mesma sequência. Só que para quem treina em casa, para você ter mais estímulo de hipertrofia, é interessante, por exemplo, nesse caso, você colocar exercícios que são unilaterais. Então, búlgaro, afundo, tá bom? Porque aí, se você não consegue com muita carga, por exemplo, com um agachamento, né? Então, é mais interessante você mexer no volume dessa forma, tá certo? Ajudou aí? Tá, então, vamos lá pro corpo oval, que é o corpo maçã, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá aparecendo na tela? Foi, né? Tá, então no corpo oval, gente, aqui eu já peguei essa imagem que tem um percentual de gordura um pouco maior, porque normalmente um corpo oval vai ter esse percentual de gordura acumulado na parte da frente do corpo, tá? Mas a gente consegue sim deixar um corpo ampulheta, tá bom? No caso do corpo oval, a gente tem que prestar atenção no seguinte: aqui tá com um percentual de gordura um pouco maior, mas às vezes a pessoa tem um percentual de gordura menor na parte inferior, tá? Na parte de baixo aqui do corpo, às vezes não tem gordura muito no glúteo, nem na perna, mas tem bastante na parte superior, então você tem que prestar atenção como que é esse tipo físico que você tá e que tipo de percentual de gordura você tem, tá bom? O corpo oval é o corpo que vai acumular muita gordura mais na parte da frente do corpo e principalmente na região braços, seios e barriga, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma imagem melhor pra vocês entenderem o que eu tô falando. Você consegue perceber que nesse caso aqui, olha como a parte do meio do corpo acumula gordura, enquanto a parte de baixo não tem tanta gordura. Você consegue perceber que a perna tá ainda um pouco mais fininha, né? Então aqui depende do percentual de gordura total do corpo. Mas se você começa a engordar e fica assim, então você começa a engordar pela barriga, por exemplo, você aumenta o volume do seio e aumenta principalmente a parte da cintura, não só do abdômen, sabe? Não só o pneuzinho e tal, você engorda toda a barriga, é um tipo físico maçã, provavelmente, tá bom? Nesse caso aqui também, você tem que observar que gordura intraabdominal pode ser resultado de outras questões de saúde. Então, gente, pelo amor de Deus, aqui vai aí sempre consultando seus médicos, fazendo seus exames, tá bom? A gente já tá falando aqui para você desenhar o corpo, ou seja, você já tá com um percentual de gordura que está saudável, você tá com o peso que você tá considerando ideal dentro do que é saudável, tá? E aí você quer desenhar esse corpo, deixar ele mais feminino, mais fininho, né? Valorizando aí a cintura, né? A linha de abdômen e tal. É disso que a gente tá falando aqui. Então, se você precisa ainda verificar seu colesterol, se você tá com pré-diabetes, se você tá, vai no médico, tá certo? Tudo bem aí? Tá claro isso, gente? Então tá bom, né? Vamos lá. O que esse corpo, no caso do corpo maçã, que a gente precisa aqui prestar atenção? Nesse caso, você vai precisar de uma reeducação alimentar, provavelmente, porque alguma coisa aí tá acontecendo. Se você tá com esse percentual de gordura, principalmente intraabdominal, você precisa verificar aí a sua alimentação, né? Se colocar aí, de repente,
novos alimentos. Lembra lá do poder do pouquinho? Em vez de pensar na restrição, a gente vai pensar em agregar, trazer mais alimentos. Então a gente vai pensar em trazer mais legumes, mais verduras, sabe? Mais alimentação saudável. Vocês estão escutando a Alaska aí? Ai, gente, a Alaska ronca quando tá dormindo. Aqui também, gente, precisa fazer aí bastante treino HIIT, tá bom? Principalmente se você tá com percentual de gordura mais elevado, faz um treino HIIT, coloca intensidade nesse treino aí, tá? O treino HIIT é curto, mas é bem intenso, vai te ajudar bastante aí na metabolização. Então, você faz o aeróbico, em todos os tipos físicos, você sempre vai fazer aeróbico, tá, gente? Aeróbico é básico, tá bom? Então, o treino lá, lembra que a gente falou lá do full body, treino HIIT, ok? Esse é o segredo aí pra você fazer uma intensidade maior de treino, de gastar caloria e tudo mais. Só que o cardio tem outros benefícios. Melhora a sua respiração, a sua capacidade cardiorrespiratória, né? O aeróbico de baixa intensidade também vai te ajudar aí com a recuperação muscular, com síntese proteica. Gente, é saúde, tá? Bem-estar também, né? O aeróbico te dá isso. Nesse caso aqui, gente, você tem que fazer o protocolo da cintura fina assim, ó, todo passo a passo. Por quê? A gordura fica localizada exatamente aonde? Na cintura. E lembra que para desenhar o corpo ampulheta, a parte essencial é desenhar a cintura? Diferente do corpo retangular, que a gente afina a cintura a partir do treino de superior, que é muito importante vocês entenderem isso. No corpo retangular, quando você afina a cintura a partir do treino da dorsal. No triângulo invertido, você vai treinar a superior, do mesmo jeito. Só que para afinar a cintura, você precisa do volume na parte de baixo. Nesse caso, você acumula muito volume aqui. Então você precisa fazer todo o passo a passo da cintura fina. Se você não sabe qual é o protocolo da cintura fina, não faz ideia do que eu tô falando, vai lá no Instagram. Tem um destaque lá da cintura fina e tem ali um spoilerzinho de tudo que a gente tá falando. Claro que lá no grupo do Seja Fitness com a Nanda, eu tô passando pra vocês um pouco mais de conteúdo aí, né? Revelando mais detalhes aí, né? Então a gente já passou o detox, já, né, pra você fazer. Você já sabe os exercícios da cintura fina, então você já sabe a técnica da cintura fina, você já sabe exercícios pra você ativar o abdômen. Então você já tem muito mais passo a passo, tem mais ferramenta aí. Mas se você tá chegando aqui, você não tá entendendo nada, corre lá pra ver esse conteúdo, tá bom? Mais pra frente, as meninas que me seguem aqui e lá no Instagram também já comentaram, já pediram pra gente fazer uma live específica da cintura, né? Uma live nova, porque tem live da cintura fina lá no Instagram, dá uma procurada lá onde fica os Reels, que você vai ver. Mas a gente vai produzir esse conteúdo aí, tá certo? Aqui, gente, no caso desse tipo físico, eu vou recomendar pra você fazer um treino full body, principalmente nessa etapa, tá? Para baixar um pouco mais esse percentual de gordura, sem perder a massa magra, tá bom? Aqui, nesse tipo físico, é interessante dizer, o treino do V-shape, você pode dar prioridade para a parte anterior desse corpo, né? E no caso do peitoral ao invés do dorsal, porque você acumula mais gordura aqui. Então, tenta trazer bastante informação do treino para a parte anterior do corpo e também nos braços, tá? Que tem um percentual de gordura maior. E aí, o que acontece? Quando você perder gordura, você precisa ter massa muscular para preencher isso. Então, já vai treinando, porque vocês acham que não precisa treinar. Ah, porque já tá largo, então não vou treinar. Gente, quando você perder gordura, você esticou essa pele, ela vai ficar flácida. Você precisa treinar hipertrofia, tá certo? Para preencher isso aí. Ficou claro isso aqui? Porque o maior erro aqui é não treinar, né? Quem tem volume na parte de cima, é não treinar a parte superior justamente por isso, porque não fica estético depois. Isso aqui vocês acompanharam? Vocês conseguiram entender essa parte? Aqui, ó, então, alguém falou que, ó, o meu tipo físico é esse. Sempre que eu engordo na barriga e nos braços, né? Então, é isso aí. E não tem tanta gordura nas costas nem na parte inferior. É exatamente. Então, seu tipo físico é esse, com certeza. Então, você já sabe aí o passo a passo aí que você tem que fazer, tá certo? Bom, então agora a gente vai pro corpo pera. Agora, para esse tipo pera, é importante dizer, esse corpo pera, ele quase não tem gordura na parte superior, né? Ele tende a ser bem fininho na parte superior aqui, né? Então,
são meninas que têm poucos seios, que não tem muita gordura na parte de cima, né, nos braços e tudo mais, só que tende a acumular bem na pochetinha, bem na região perto do umbigo e nos culotes, tá? Então, como que é esse tipo físico quando ele se transforma numa ampulheta? Ele fica no corpo assim, ó, vibe Isa, tá? É um corpão, né, um corpaço. Então, só que você percebe que a grande diferença aqui desse corpo, como tá no corpo pera, que aqui já tá com percentual de gordura bem bonitinho, tá? Treinadinho e tal, mas você percebe que dá uma diferença muito grande aqui na parte da pochetinha, quando não tem essa gordura na pochete, como deixa, assim, o corpo impecável, né? E também sem a região do culote, né? Ou seja, dá uma amenizada aí no quadril e equilibra com a parte superior. Aí você não fica com aquele acúmulo de gordura e flacidez na região do quadril, tá? Então, o corpo ampulheta que vem do corpo pera, ele tem que se preocupar bastante com essa parte bem do quadril mesmo, né? Tanto na parte aqui da pochetinha quanto do culotezinho, tá certo? Então, vamos lá para entender. O seu tipo físico é o pera? O que você vai observar aí se você se olhar no espelho e você vai observar isso aqui, ó, esse tipo físico? Você vai perceber que você tem um certo volume, um percentual de gordura maior nas coxas, você tá percebendo, né? Em relação à parte superior, a sua parte superior é estreita nos ombros, com pouco volume de gordura e também de massa muscular, às vezes tem pouca massa muscular aqui em cima. E quando engorda aqui na barriguinha, é sempre lá embaixo na pochete, então normalmente é do umbigo para baixo. Essa parte aqui tende a ser até magrinha mesmo, assim, às vezes você vê até até as costelinhas das meninas, você vê assim, bastante parte do osso, a saboneteira tal, você vê bastante assim, essa parte superior bem definidinha, só que aí chega aqui embaixo, acumula aquela barriga, que o pessoal fala barriga de cocô, que parece que a pessoa precisa, né, regular o intestino, alguma coisa. Eita, a lasca tá roncando pra caramba, vocês estão ouvindo aí? Alguém tá descansando, né? Então, gente, vamos lá. Esse tipo físico. Então, o que acontece com esse tipo físico? O que a gente precisa fazer para equilibrar esse tipo físico? Porque esse tipo físico é assim, se você não... a maioria das pessoas acham muito bonito. As meninas normalmente acham lindo. Ai, é fininho aqui tem bastante... Só que o que acontece? Vai engordando, vai ganhando volume, vai ficando com muita celulite, vai ficando com culote, vai acumulando a pochetinha e as meninas não gostam desse tipo físico, depois quer fazer muita dieta. Aí faz dieta, perde peito, fica muito magra do rosto e às vezes não perde aqui. Então você percebe que não é a estratégia, não é por aí, né? O que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Primeiro, você vai ter que treinar bastante a hipertrofia do seu abdômen, porque esse tipo físico aqui as meninas tendem a não conseguir controle do abdômen, né? Então, você vê que mostra muito os ossinhos aqui da costela, porque tem pouco volume de massa muscular também aqui. Então, não é só embaixo que é o problema, gente. Você tá muito desproporcional, entendeu? Em termos da proporção da gordura, distribuição da gordura. Então, a gordura ela não é ruim. Tanto é que o rosto, os preenchimentos, né, é pra simular, quando a gente é mais jovem, que a gente tem um pouco mais de gordurinha na bochecha, né? Você coloca volume no lugar certo, não é assim? Você quer um pouco de volume aqui, você quer um pouco de volume aqui, você não quer aqui. Aí você vai definir, não é assim? A harmonização é baseada nisso, né? Mas é isso. Quando a gente tá falando de equilibrar, é dar proporção a esse corpo. Aqui, essa gordurinha que fica muito embaixo da barriga tem uma certa flacidez, porque esse tipo físico sofre mais com o efeito sanfona. Então, você precisa ter hipertrofia no abdômen. Então, tem que fazer mesmo treino de abdômen a ponto de você conseguir controlar esse abdômen, né? Através da respiração, através do seu vácuo abdominal e tal. Mas também ter uma hipertrofia, ter uma definição desse abdômen, tá bom? E aqui, você tem que treinar assim colocar volume no treino de coxa, não fica com medo não de treinar a coxa, porque é aquilo que eu te falei, quando você perde gordura, fica flácido, porque você já aumentou, diminuiu, você tende a ter muito volume, então preencha isso com massa muscular. Então você tem que treinar coxa, tem que treinar glúteo sim, tá bom? Não tenha medo. Esse tipo físico, gente, tende a ter o bumbum chapadão, sabe? Aquele bumbum assim que é tipo, parece que ficou sentado na cadeira o dia inteiro, sabe? Não é legal,
tá? A anamnese, né, o glúteo que não tá sendo estimulado, ele tá prejudicando a sua saúde, tá? Vai dar... glúteo, gente, não é só estética. Claro que aqui o nosso objetivo hoje é na parte estética. Só que assim, o glúteo é funcional e ele é extremamente importante na parte locomotora do corpo. Esse tipo físico tende a ter aquele glúteo chapado e tem mais gordura do que volume muscular. Então aqui a gente precisa se atentar. Você tem que ter hipertrofia do glúteo, tá certo? Aqui você vai ter que dar prioridade na parte superior para os deltoides, tá? E também para as costas, tá? Para você conseguir equilibrar, fazer aquele desenho. Lembra o desenho do corpo ampulheta lá, quando eu mostrei o do V-shape pela primeira vez para vocês? Que era os ombros bem redondinhos e a cintura mais fina. Esse desenho é essencial para te dar equilíbrio. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês de novo o corpo ampulheta, para vocês entenderem. Ó, a ampulheta, a parte superior tem volume adequado com a parte inferior, tá? Isso é importante, tá? Então você vai desenhar este corpo fazendo esse passo a passo. Esse tipo físico é importante prestar um pouco de atenção aí na dieta, tá bom? Também a ideia de fracionar também ajuda, tá? Mas aí você vai ter que ver aí o que tá acontecendo contigo. Se você não tá fazendo aeróbico, porque normalmente quem tem essa gordurinha aqui mais na barriga, aqui na parte da frente, é porque não faz aeróbico. Então presta atenção, você tem que fazer aeróbico também. Mas experimenta o fracionamento, né, das calorias ali, quando você está ingerindo, não colocar muita comida de uma vez, ou muita porção, muito carboidrato. Tenta equilibrar um pouco mais, trazer mais proteína. Esse tipo físico normalmente tem um percentual de gordura maior e pouca massa muscular. Então você tem que treinar para a hipertrofia e tem que ter uma dieta que está visando, priorizando, né, a sua assim, proteica, né? Então você tem que comer proteína, né? Tá bom, gente? Não negligencie, não, tá? E tenha um cuidado aí com as gordurinhas aí, principalmente as gorduras saturadas, tá certo? Muito bem, vamos aí para um... Bom, deixa eu ver aqui primeiro, antes de passar para o próximo tópico, né? Vocês têm alguma dúvida sobre esse corpo aqui, gente? Manda aí para mim. Deixa eu ver aqui. Todo mundo elogiando a Isa, né? Maravilhosa. Ah, e aí falaram... ó, tem um detalhe aqui. Tem umas fotos da Isa, antes desse tipo físico que tá na foto, que ela tá bem fininha aqui e tá com o quadril mais largo, né? Esse é o tipo físico dela. E mesmo quando, bem lembrado, e quando ela aumenta o percentual de gordura, normalmente ela tende a acumular mais pra parte de baixo do que pra cima. Muito bem observado. Bom, gente, então assim, lá eu comentei com vocês que tem bastante conteúdo lá no Instagram, né? O @coach.nandalimamaia. E se você quiser saber mais sobre a cintura fina, sobre esse protocolo, hoje você vai receber aí esse passo a passo que você tem que fazer, tá certo? Então eu vou compartilhar aí com vocês alguns segredos aí da cintura fina. Comenta em qualquer postagem lá no Instagram a palavra secreta, né? Uma palavra-chave que eu vou contar aqui pra vocês ganharem esse material bônus aí da cintura fina, hein? Vou compartilhar com vocês aí uns segredos da cintura fina. Então, vamos escolher uma palavra-chave aí? Manda aí, dá uma sugestão aí de palavra-chave, gente, no chat, pra gente colocar aqui pra vocês comentarem. Ampulheta, né? Corpo ampulheta, bumbum 3D, cintura fina, pode ser. Vamos de corpo ampulheta mesmo? Vamos com corpo ampulheta? Corpo ampulheta, pronto. Comenta lá em qualquer postagem, corpo ampulheta. Pode ser Reels, pode ser feed, tá bom? Comenta lá, corpo ampulheta, e aí eu vou te enviar lá no direct um material aí da cintura fina, tá bom? Pode ser? Combinado? Então ficou corpo ampulheta. Vai lá em qualquer postagem lá no coach.nandalimamaia e aí você vai ganhar aí esse material aí pra você saber como afinar a sua cintura com alguns detalhes que eu não comentei lá no grupo e nem aqui. Então, se você quer ganhar esse material, comenta lá, tá bom? Interage lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês uma outra imagem. Muito bem, gente. Essa live de hoje foi a live de encerramento da nova temporada de Seja Fitness com a Nanda. Fique aqui se você quer mais conteúdos como esse, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, o coach.nandalimamaia, no meu perfil também, Nanda Lima Maia, tá? Pode colocar a hashtag Team Nanda e eu vou lá compartilhar com você aí
as suas fotos, vou curtir, comentar, enfim, interagir aí com você, tá certo? E participe aqui da nossa comunidade, tá bom? Bom, se esse conteúdo te ajudou, bora retribuir, tá bom? Então, se inscrevendo no canal, seguindo nas redes sociais e compartilhando aí com alguma amiga que quer transformar o corpo dela aí num corpo ampulheta, tá certo? Bom, gente, no nossas próximas séries aí, vocês vão acompanhando por aqui, então já deixa aí o sininho ativado, hein? Deixa eu voltar aqui para a tela com vocês, deixa eu colocar aqui, vocês estão conseguindo já me ver? Aí, agora sim. Muito obrigada por você que acompanhou os 3 episódios de Seja Fitness com a Nanda aqui no YouTube e também as lives complementares que teve lá no Instagram. Inclusive, tem a live lá com a Carol. Eu mostrei resultados reais de quem coloca o poder do pouquinho na prática e se transforma numa máquina de queimar gordura. Dá uma olhadinha lá, tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!